Você provavelmente já deve saber que todos nós temos DNA, que é o nosso material genético, e que é esse material genético que irá determinar como nós nos parecemos, como é o nosso cabelo, cor da pele e altura, sendo importante até mesmo para influenciar que carreira profissional seguiremos durante a vida, seja desde médicos, cozinheiros, advogados e até mesmo jogadores de futebol. Você também deve saber que o nosso DNA se junta em grupamentos condensados, chamados de cromossomos, e que nós humanos temos 23 pares desses cromossomos. Mas será que você sabia que existem situações em que esse número de cromossomos é modificado e que isso pode causar doenças importantes ou até mesmo ser incompatível com a vida? Por isso, no vídeo de hoje falaremos sobre as alterações numéricas dos cromossomos. Veja aqui o cariótipo de uma pessoa normal com 23 pares. Um complemento cromossômico com qualquer número de cromossomos que não seja 46 é denominado heteroploide. Se tivermos um múltiplo exato de 23 cromossomos, isso é chamado de euploidia, como por exemplo as triploidias e tetraploidias. E qualquer outro número de cromossomos que seja diferente disso é denominado aneuploide, como por exemplo as trissomias e as monossomias. Vamos estudar primeiro as euploidias. Note à esquerda um cariótipo triploide 69XXY e à direita um cariótipo tetraploide 92 com 4 cromossomos X. Como será que isso aconteceu? Vejamos primeiro o processo de formação de uma triploidia. Como tudo na nossa vida, isso começou com um casal apaixonado. No momento da fecundação, o que normalmente acontece é a fusão de um único espermatozoide com um óvulo. No entanto, se dois espermatozoides fecundarem o mesmo óvulo, teremos uma triploidia, ou seja, teremos 3 cópias de cada cromossomo. Já as tetraploidias acontecem quando, mesmo com a fecundação por um único espermatozoide, acontece um erro de divisão durante a proliferação do embrião, que então passa a ter 4 cópias de cada cromossomo. A maioria dos embriões triploides e tetraploides não sobrevive à gestação, e aqueles que chegam a nascer morrem nos primeiros meses de vida. Vamos estudar agora as aneuploidias. Temos à esquerda um cariótipo 47XY mais 21. É um cariótipo com uma trissomia do cromossomo 21, compatível com a síndrome de Down. À direita temos um cariótipo 45X, indicando uma monossomia do cromossomo X, compatível com a síndrome de Turner. Vamos estudar as aneuploidias de maneira mais profunda. A aneuploidia é o tipo mais comum e clinicamente significante de distúrbio cromossômico humano, ocorrendo em pelo menos 5% de todas as gestações conhecidas. Os únicos cromossomos onde uma aneuploidia é compatível com a vida são os cromossomos que vemos aqui. O cromossomo 13, cuja trissomia causa síndrome de Patot, o cromossomo 18, que causa síndrome de Edwards, o cromossomo 21, cuja trissomia é compatível com a síndrome de Down, o cromossomo X, que causa síndrome de Klinefelter em homens e a trissomia do X em mulheres, e que, na monossomia do X, causa síndrome de Turner em mulheres, e por último, o cromossomo Y, cuja trissomia causa síndrome de Jacobs em homens. A fim de entendermos as causas genéticas das aneuploidias, primeiro devemos entender como se dá o processo da meiose. A meiose é o processo de formação dos gametas, sendo dividido em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, temos a separação dos cromossomos homólogos, separando então os cromossomos de origem paterna e materna. Na meiose 2, temos a separação das cromátides irmãs. Se houver algum erro na meiose 1, não teremos a separação dos cromossomos homólogos, gerando uma célula com as duas cópias, materna e paterna, do cromossomo, enquanto a outra célula não vai receber nenhuma cópia. Na meiose 2, temos então a separação das cromátides irmãs, gerando 2 gametas com 2 cópias do cromossomo e 2 gametas sem esses 2 cromossomos. Se um dos gametas com as 2 cópias do cromossomo fecundar um óvulo, esses 2 cromossomos se juntarão com o cromossomo que já existia no óvulo, causando então uma trissomia. Se houver um erro na meiose 2, a separação dos cromossomos homólogos ainda acontece de maneira normal. No entanto, se as cromátides irmãs não forem separadas, um dos gametas recebe 2 cópias do cromossomo, enquanto o outro não recebe nenhuma. Os outros 2 gametas que sofreram a correta separação das cromátides irmãs serão, claro, normais. Na síndrome de Down, por exemplo, sabemos que grande parte do risco para essa síndrome se deve à idade materna. Isso acontece porque, quando as mulheres nascem, dentro dos seus ovários, seus óvulos ficam como se fossem pausados na meiose 1, na fase conhecida como prófase 1. Quanto mais o tempo passa, maior a chance de uma dessas meioses darem errado, produzindo um óvulo com 2 cromossomos 21. Quando esse óvulo se encontra com o espermatozoide, teremos então um zigoto com a trissomia do 21 e, portanto, a síndrome de Down. Graças à genética moderna, existem hoje muitas técnicas possíveis de serem utilizadas para a detecção de síndromes genéticas, até mesmo durante a gravidez. Durante o exame do pré-natal, se o médico detectar alguma alteração morfológica no bebê por meio do ultrassom, por exemplo, ele pode solicitar uma técnica chamada FISH, pela qual podemos pegar algumas células do bebê no líquido amniótico e tratá-la com marcadores especiais, que revelam se a criança tem algum cromossomo a mais. Veja aqui alguns exemplos dessas técnicas. Aqui temos uma técnica FISH em que foi solicitada a marcação dos cromossomos 18 e 21, mas onde a criança não apresentou nenhuma alteração dos cromossomos. Um exemplo aqui da síndrome de Down, onde foi detectada também pela técnica FISH, um outro pela síndrome de Patot, aqui a síndrome de Edwards, Klinefelter e finalmente um exemplo da síndrome de Turner. Muito obrigado.